Oi, gente, eu sou a host desse podcast, sou a Juliana, a dona do microfone. A dona do microfone. Tá bom. Oi, gente. Meu nome é Ayrton. Eu sou o primo da Juliana, dona do microfone. É, e aí só pra situar a galera, o Ayrton, ele mora em Rotterdam, na Holanda. Pra quem tá assistindo e se perguntar assim, legal, vou assistir esse episódio do podcast ou esse vídeo, sobre o que é? Não sei. A gente começa falando uma coisa e a gente emenda na outra, que emenda na outra, que emenda na outra. E a gente vai falar sobre várias coisas. E eu posso até colocar um timestamp, assim, Você pode dividir, né, em dividir e pods, né? falar sobre os assuntos que a gente tá falando. Porque assim, a gente chega sem roteiro, a gente simplesmente tá falando É, sobre curiosidades, sobre coisas que a gente viveu. O Ayrton tá. Faz quanto tempo que você veio pra cá, pra Europa? faz uns 5, 6 anos, 6 anos Faz agora. uns 6 anos que ele veio. Eu fazem 3 anos. Cheguei em 2020, começo de 2020. Faz um ano que eu cheguei em Berlim hoje. Hoje, um ano de Berlim. Yeah! Hoje é dia 8 de janeiro. É o É, dia que nós estamos gravando. Enfim, então assim, é um catadão, assim, um compiladão do que está acontecendo nas nossas cabeças. Ok? Peraí. O que foi, Marcelo? Você quer passar? Tá bom. deixa. The Netherlands, né? Nos Países Baixos, que não pode. O certo não é falar Holanda, né? É, tem essa, né? Tipo, mas o povo holandês mesmo, eles próprios falam assim, a gente fica corrigindo os estrangeiros falando, não é Holland, é The Netherlands. Mas quando chega a Copa do Mundo, tá todo mundo gritando Up Holland, né? Ou Eles, seja, não tem. Na verdade, assim, o que acontece é que os Países Baixos, ou The Netherlands, é um conjunto de províncias. Entre dessas províncias, tem duas províncias que são chamadas Holland, tá. né? Então, no caso, tem South Holland, né? Ou Zuid-Holland, Holanda do e Sul. a Noord-Holland, que é a Holanda do Norte. Para ter uma ideia, por exemplo, Amsterdã fica em Noord-Holland, fica na Holanda do Norte. Eu aqui em Roterdã, eu fico na South-Holland, na Holanda do Sul. Então esse é o que é a Holanda, porque essa região aqui que realmente não é só essa, assim, mas é aqui onde é o nível, por exemplo, a minha cidade, Roterdã, em alguns pontos, são 6 metros abaixo do nível do mar. Por isso que chama Países Países Baixos. Baixos. Roterdã é uma das cidades mais baixas dentro do País Baixo. Certo. Então, aqui na Holanda, né, em Holland, é Quantos onde metros abaixo do nível do mar, você falou? Roterdã chega a 6, Tá. E, 6 e aí, negativo. e aí, assim, as pessoas acham que 6 é pouco, né? Porque é difícil você imaginar, né? Só 6, né? que, por comparação, quando eu morei na Itália, eu morei numa cidade que ela ficava no pé do Etna. Então, assim, ela ficava um pouco subindo, assim, né? Então, era bem uma subida. Só que você não se dá conta do quão alto ou quão baixo você tá. Então vocês imaginam, gente, o vulcão Etna, não sei se vocês têm noção do tamanho dele. Ele é um dos, se não for o maior vulcão ativo da Europa, com certeza, não sei do mundo. E a cidade que eu morava no pé do Etna, no pé assim, gente, eu via o Etna da janela da minha casa longe. E a minha cidade ficava a 300 metros acima do nível do mar. É muito alto, É. sabe? Então, assim, você imaginar 6 metros abaixo do nível do mar, tipo, é muito baixo. O problema de quando você vai para baixo do nível do mar é que você imagina a situação, o mar é o zero, né? Então é onde tem água. Então tudo que é para baixo do nível do mar significa que a água vai entrar lá. É. Entendeu? É que nem você constrói na sua casa, por exemplo, um banheiro, e aí você põe um ralo na parte mais baixa, né? Porque a água vai toda lá. Então você imagina que é isso que acontece aqui na Holanda. Mas eu fico pensando que também uma diferença muito grande, que acho que é difícil
da maioria das pessoas, eu inclusive, materializar assim na sua cabeça, é que é diferente quando você fala, por exemplo, no Brasil, eu morava no interior de São Paulo. O interior de São Paulo, ele tá a 3 horas do litoral, se eu não me engano. Então, você falar assim, que a minha cidade, por exemplo, porque a cidade de Piracicaba, ela é uma cidade que fica numa baixada, assim, né? Eu não sei quantos metros que ela fica, nem sei se ela fica abaixo do nível do mar, mas de qualquer forma, ela é uma cidade que fica numa baixada, no meio de um continente imenso. Então, tipo, você tem um continente enorme, que tem os lugares que são um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, conforme vai chegando na borda, inevitavelmente vai ficando mais alto e o mar não vai chegar em você. Agora, a diferença é você falar de um lugar como a Holanda, qual é o tamanho da Holanda? É. Entendeu? Não, Que tá abaixo não, do nível do mar, então é como se fosse uma moeda em cima de é. um lago, aonde é uma tigela, né? Tipo, Tem uma borda assim que assim, é, se aumentar um pouco mais do que eles estão esperando, exato. É tipo, é uma é, tigela no meio de um lago, assim. é. Eu tenho uns fatos interessantes, por exemplo, aqui toda criança ela é obrigada a fazer aula de natação, é por lei. Todo mundo tem que saber nadar, entendeu? Que E é por triste. isso mesmo, é porque pode precisar. Tem um filme famoso, assim, eu tenho Netflix, né? E aí às vezes aparece, porque aqui na Holanda é muito internacional, assim, principalmente nessa região que eu moro aqui, por exemplo, o Netflix da Holanda é basicamente um Netflix em inglês, entendeu? Tá. Não tem, né? É que você sabe, né? Você mora na Alemanha Netflix é bem alemão, né? Você de vez ou outra. É verdade, tem muita coisa alemã e a maioria das coisas, o título é em alemão. É. Exatamente. Você tem até o áudio original, né? Mas você tem, por exemplo, você vê que a principal vai vir em alemão, né? E aqui não, aqui o Netflix é inteiramente em inglês. Tá. Eu, Tem holandês? Tem dublado em holandês, alguma coisa assim? não tem. Tem legenda em holandês. Você pode colocar legenda em holandês. Não tem dublado. Agora tem no Netflix aqui tem os programas, por exemplo. Esses programas que tem em todo o país, né? Tipo, eu não sei o nome. Tem um que é tipo geralmente reality show, né? Põe um bando de gente gostosa numa ilha assim, aí não fodam uns aos outros. Aí, Tá. claro, todo mundo vai se fuder lá, vai tipo no bom sentido. Então, e tem esses programas aqui. Aí esses são em holandês porque Tá. são convidados holandeses, tal. Então, o programa, mas Coisas mais locais, produções locais. locais. Exatamente, mas filmes assim, é tudo em inglês, o título é em inglês original, e aí se você quiser, você põe a legenda em holandês, mas no teatro, No cinema. no cinema, também é original em inglês, então isso é que nem no Ah, Brasil, você espera ver o áudio original em inglês, com a legenda em português, né, aqui você vai no cinema, vem o áudio em inglês com a legenda em holandês, aqui é né. o contrário. Eu sei. Aqui você tem E que pesquisar se você quiser assistir um filme com áudio original. Você tem que é, buscar. E geralmente ou não tem legenda ou a legenda é em alemão. em alemão, é. Aqui, Mas o aqui, mais, aqui sim, é tipo, se você for é, no site, assim, do, aham, do cinema, você fala assim, eu vou comprar tickets pra assistir esse filme. Você entra lá, se tem 5 sessões passando, só uma vai ser áudio original. As outras ah, 4 vão ser dubladas em alemão. aqui não existe dublado em holandês. Isso Que, não existe. nossa. Simplesmente não existe. Não, ninguém tentou fazer isso. Talvez tenha em coisas para criança, É. sabe? Talvez, mas Mas passou é assim. uma questão cultural, porque todo é, mundo fala inglês aí, né? Harry Potter aqui, desde quando lançou até agora, se você. E vira e mexe, Harry Potter vai no cinema aqui, porque comemora 10, 20 anos, né, Uhum. do negócio. Eu mesmo fui ano passado num festival que tinha Harry Potter, mas é tudo em inglês, com legenda em holandês, mas áudio original em inglês. A gente Então, parou de consumir coisas do Harry Potter porque a gente não dá dinheiro pra transfóbico. quem é transfóbico? A J.K. Rowling, Sério? extremamente, Nossa, que viagem totalmente transfóbica, misógina, péssima. mesmo. Nossa, agora.
Não, eu já não dou muito, né? Mas agora Eu não gostava de Harry Potter, mas os meninos eles gostam. Aí, às vezes, a gente vai nas lojas, que aqui tem muita loja de nerd, né? De coisa geek e tal, né? Às vezes a gente vai nas lojas assim, tem umas seções imensas de Harry Potter com umas coisas lindas. Não me afeta tanto porque eu já não gostava de Harry Potter. Não, não eles não. gostava, é que eu nunca me interessei. Mas aí eu olho assim, eu fico, eu daria um negócio desse pros meninos, é tão legal, mas eu não vou dar dinheiro pra transfóbico. Ah, entendi. Não, então tá. Então valeu. Mas enfim, né? Só pra você ter uma ideia, esse Sim. negócio do inglês aqui ele é muito holandês. E até tem uma preocupação, porque, por exemplo, nas faculdades aqui, o É. idioma principal é o inglês. Ah, é? É, é. Interessante. Ou E seja, isso, não é o holandês. assim, até mas o problema é que é o seguinte, isso é uma coisa assim, a Holanda ela atrai muito estudante. Uhum. Muito estudante da União Europeia vem estudar aqui. Então eles já com essa mentalidade, né, de atrair mais estudantes, eles abriram muitos cursos em inglês. Aí o que acontece é que com o crescimento da União Europeia e também o senso, né, de não fronteira, é que assim, por exemplo, aqui em Roterdã é a casa de um cara chamado Erasmus, né? Ele é um pensador do século XVIII ou XIX, se eu não me engano, e ele foi responsável por incentivar na Europa um programa de intercâmbio entre os países. E quem estuda aqui na Europa, numa faculdade, conhece, chama Programa Erasmus, Tá. que pega, por exemplo, você é espanhol, você está lá numa faculdade da Espanha, você pode passar um ano estudando numa faculdade na Alemanha, na Inglaterra. Uhum. Isso existe até hoje, começou por volta de meados de 2000 dos anos 2000, e junto com a União Europeia, né? E isso tem muita influência, então os estudantes eles viajam muito, eles estão muito conectados. E Roterdã é a cidade do Erasmus, é a cidade que tem a faculdade, a Universidade Erasmus, que né, deu nome ao que né, usa o nome do filósofo. Certo. Então é isso. Então é muito internacional, não tem muito, principalmente essa região aqui. Amsterdã mas Amsterdã é uma cidade que meio que você ser internacional em Amsterdã, você meio que encaixa numa caixinha assim, que ou você é um turista, ou você é um expat, tipo, que vem aqui por causa né, tenta morar em Amsterdã, assim. Tá. É, é meio que absurdo, Amsterdã é extremamente caro, um metro É. quadrado é absurdo de caro, É. é uma cidade que não na minha opinião, assim, não é uma cidade que é bonita, mas é uma cidade que tem muita coisa ainda, tipo, né, você tem que gostar de Amsterdã para ir, Uhum. né? Eu gosto de Roterdã porque é uma cidade extremamente moderna, com uns prédios absurdos, Sabe, construção. me aconteceu um negócio interessante essa semana, que você tava falando da faculdade de ser em inglês. Eu tava pesquisando para fazer um Ausbildung aqui. Ausbildung, na Alemanha, é o nome que se dá para um curso profissionalizante, entre aspas. É basicamente um curso profissionalizante. Só que eles têm uma cultura aqui de que você tem que fazer Ausbildung para tudo. Então, se você quer ser cabeleireiro, você tem que fazer um Ausbildung de cabeleireiro. Se você quer ser marceneiro, você tem que fazer um Ausbildung de marceneiro. Se você quer ser caixa de supermercado, você tem que fazer um Ausbildung de caixa de supermercado. E aí eu tava pesquisando um Ausbildung pra fazer. E eu entrei em contato pelo site deles lá, mandei um e-mail. Aí a moça me ligou. Aí ela falou comigo em alemão. Daí eu falei assim, eu não falo alemão. Aí ela imediatamente mudou pro inglês. Ela falou assim, bom, se você não fala alemão, então infelizmente não vai ser possível porque as aulas são ministradas somente em alemão. Falando comigo em inglês. Aí eu fiquei, ai, moça, queria tanto. Aqui, isso é um problema aqui também. Aqui, se você quer conseguir um profissionalizante como o Ausbildung, aqui não tem o Ausbildung, mas tem coisas similares. E se você quiser fazer um negócio desse, você só vai encontrar em holandês também. Então existe um gap, né? Aqui Existe tem em inglês, tem bastante. Tem. não, aqui não. É que Existe um gap. especificamente esse que eu queria não tem. Mas assim,
que é um lugar que está oferecendo, entendeu? Porque os Ausbildungs, eles não são do governo, eles Não, são são empresas. independentes, eles são de empresas, mas eles são subsidiados pelo governo, entendeu? Então, Não. por exemplo, agora eu estou trabalhando, eu estou empregada, então se eu quiser fazer um Ausbildung é por minha conta e risco, e se provavelmente tem que pagar, né? Eu tenho que pagar. Porém, se eu tiver desempregada, eu posso escolher um Ausbildung e o governo paga para mim, ele subsidia para mim, ou 100% ou uma porcentagem, tanto faz, né, do valor. Então, assim, para mim seria interessante se eu tivesse desempregada fazer esse curso. Agora eu tô É, empregada, eu vou fazer esse curso e eu vou ter que vai ter. pagar. Mas, de qualquer forma, tem vários programas sociais aqui muito interessantes. Inclusive, tem uma conhecida minha que fez um desse, que mesmo você estando empregada, então, vamos supor, se você é uma mulher e você quer entrar num mercado que é predominantemente masculino, o governo subsidia até 100% do Ausbildung para você fazer, né, o curso profissionalizante para integrar esse mercado de trabalho predominantemente masculino. Então, eles subsidiam isso aí, mesmo você estando trabalhando, não importa, você não precisa estar desempregado. E assim, tudo você pode ir até o governo e perguntar, entendeu? Você fala assim, e aí, o que você acha? Porque eu, por exemplo, eu tô pretendendo mudar de carreira daqui pra frente, assim, e aí eu fui, eu não cheguei aí, porque, né, burocracia, você tem que marcar um horário, e daí você tem que marcar um horário pra marcar um horário, então eu mandei um e-mail pra eles explicando mais ou menos a minha situação em inglês. Falei assim, a situação é essa, será que vocês podem me ajudar? Eles me responderam o e-mail assim, no momento não podemos te ajudar. Ligue ou vá até o escritório. E ainda escreveu embaixo assim, tenha certeza que você tem um tradutor ou intérprete junto com você. Enfim. É complicado, viu? O pessoal fala que aqui, não, todo mundo fala inglês, não sei o quê, pode ir tranquilo. Várias vezes a gente chegou em órgão público e ninguém fala inglês, tem que se virar. É. Bom, isso vale de ressalva para qualquer um que vai, né, tentar a vida fora. É importante que você saiba um pouco da língua local, porque órgãos públicos, geralmente, as pessoas, ou mesmo que elas falem inglês, elas meio que lutam em falar, porque, entendeu? Eu tô aqui. Imagina da situação inversa, imagina você no Brasil tendo que, sei lá, tirar um CPF sem falar em português, É. né? Numa Nossa, cidade. É, quase, possível. quase ninguém vai. E assim, eu tô falando de Berlim, que é uma das É, cidades mais internacionais do mundo, é. entendeu? Mais multiculturais, onde tem de tudo. E aqui, assim, realmente, tem muita, 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 muita gente que fala inglês. Mas coisas governamentais, banco, é incrível a quantidade de gente que não fala inglês. E é que nem eu tava falando pra você mais cedo, aqui a gente tem um problema, não é bem um problema, mas é uma coisa engraçada, que aqui a gente tem 8 ou 80. Ou a pessoa não fala inglês de maneira nenhuma, e aí você tem que se virar, fazer mímica, qualquer coisa para falar com ela, ou então a pessoa, a hora que você tenta falar com ela em alemão e ela percebe que você não sabe falar alemão e você sabe falar inglês, ela vai ficar brava porque você não falou inglês com ela desde o começo. É. E isso já aconteceu comigo, e já aconteceu com meus amigos, e eu já vi acontecer, sabe, da pessoa chegar e tentar falar um alemão assim, e aí a pessoa não entende, ela fala assim: o que você quer em inglês, né? Aí a pessoa fala assim: eu queria tal coisa dela. Inglês? Por que você não falou? Sabe? Tipo, e a pessoa fica puta, genuinamente, assim, puta, porque você sabia falar inglês e você tentou falar alemão, sabe? É muito estranho. Inclusive, uma moça, uma vez comigo, ela falou: inglês? Eu não entendo por que as pessoas tentam falar alemão. Tipo, fala inglês. Aí eu fiquei assim: porque eu tô na Alemanha? Por isso que eu tô tentando falar alemão? Sabe? É, existe, porque, bom, na Alemanha até que tem isso, né? A França é o pior de todos, né? Aí eu me dei Né? tão bem na França. É porque você foi para Paris, né? É. Tem... Mas eu morei muito tempo morei muito tempo, não, mas morei um tempo numa região muito, muito rural da Alemanha.
chamada Saarland. E essa região, ela faz fronteira com a França. E o que acontece é o seguinte, para quem não mora na Europa, tipo, a Alemanha é sempre mais barata que qualquer outro país. A Alemanha, a questão do supermercado, de comida, Menos a as- Itália. sim, mas para essa parte da Europa Central aqui, por exemplo, entre a Alemanha, França, França. Holanda, Bélgica e a Alemanha é mais barata. Então, todas as pessoas que moram perto da fronteira da Alemanha, de todos esses países, vão fazer compras na Alemanha. Por exemplo, tenho amigos meus que moram aqui no norte da Holanda, bem perto da fronteira com a Alemanha. E eles vão periodicamente para a Alemanha fazer compra, porque é mais barato do que O o mercado. Marcelo trabalha com 3 ou 4 polonesas que Né? moram na Polônia. E vêm É, para Berlim todo dia para trabalhar. Se eu não me engano, acho que são 4 horas que elas é, viajam para ir e para voltar. Porque o quanto elas ganham aqui em Berlim e o quanto elas gastam na Polônia, vale compensa. muito a pena. É Exatamente. bizarro você pensar nisso. E aí, né, nessa região que eu morava, ninguém falava inglês. Era todo mundo falava alemão e alemão francês, né? Porque chegava na época de feriado, vinha muito francês que vinha para a Alemanha para fazer compra, para ir no shopping, para ir no supermercado, porque a Alemanha é mais barato. E, eu vi cada situação, entendeu? Tipo, eu andando assim no shopping, e aí eu vi os franceses, né? Tipo, tentando comprar alguma coisa em francês, aí o alemão do outro lado, tipo, não querendo falar nem um pouco de francês e repetir em alemão. Aí aquilo se repetia, assim. Eu vim para Europa porque minha mãe, ela morava aqui na Europa, meu padrasto é alemão, e eles moravam no Brasil, mas eles decidiram mudar para Europa. E eu tava meio que mal na faculdade, meu orientador meio que abandonou eu por um ano, uma Que parada dó. assim. Não, eu posso passar pode virar um podcast só desse meu último ano da faculdade. Ele, na verdade, matou uma pessoa de carro atropelado e deu um puta rolo, sabe? Eu Caralho. não fiquei sabendo disso, ninguém ficou sabendo, ele desapareceu, ficou um ano assim. Mas eu também não tava muito bem, então eu também não dei bola, sabe? Tipo, enfim. Aí minha mãe falou, vem aqui pra Europa, você estuda aqui, continua aqui, sei lá o quê. Então minha ideia, na verdade, não era nem tirar passaporte ou caramba, na verdade era só ir estudar em Bremen, na Alemanha. Eu já tinha enviado minha documentação, a universidade tinha me aceitado, eu ia estudar em Bremen, e tava tudo certo, e eu ia ganhar esse visto aí e tal. Então, chegou um ponto, eu tinha uns 4 meses, assim, um gap, né, uma distância de 4 meses até eu começar meus estudos, e eu resolvi viajar pela Europa, né, fazer o famoso mochilão. E Eurotrip. Eurotrip, foi típico Eurotrip. E minha primeira parada foi, claro, Amsterdã, né, mas eu não consegui, né, isso é uma coisa também. Assim, não consegui. Eu consegui, claro, mas eu não fiquei em Amsterdã. Eu fiquei em uma cidade chamada Delft, que é perto de Amsterdã, mas já é um pouco mais, já é diferente, é menos turístico, assim. Certo. E, mas o que eu fiz foi, eu não tinha muito dinheiro, então eu entrei num website chamado Workaway, e acho que esse website existe até hoje, dá pra ir. Eu Vocês acho que podem. sim. Muito boa, eu recomendo. Assim, você tem que ter uma certa intuição para filtrar o que você está vendo ali, sabe? Porque tem muita opção, mas algumas opções parecem ser ruins, você vê o feedback, né? Então, eu recomendo, assim, olhar, mas não ir com uma certa critério, assim. Esse Workaway, o que que faz, né? Ele é um lugar que você troca uma certa hospedagem por um serviço. Então, vamos dizer assim, eu podia ir para um certo hostel, por exemplo, e eles dariam para mim uma cama e uma refeição diária. Em troca disso, eu arrumaria eles limpando, não limpando, mas fazendo as camas, fazendo algum serviço, 4 horas por dia, assim, por exemplo. Então, eu usei esse sistema para viajar pela Europa. Então, eu vim primeiro para a Holanda, vim para Delft, trabalhei no hostel lá, e lá eu conheci um americano chamado Cole, né? E esse americano, ele estava fazendo uma Eurotrip, ele estava mergulhado na Eurotrip.
E aí a gente meio que falou, ó, vamos unir forças aí e fazer uma Eurotrip nós dois, né? Na doideira. E aí a gente fomos para Barcelona, para Portugal, e para um monte de lugar. E aí Tudo isso usando o Workaway. tudo isso usando o Workaway, Ok. é. E aí chegou um momento assim que eu decidi, falei, olha, não quero ir para a universidade lá, não quero, quero trabalhar em hostel, porque eu fiquei encantado com aquilo, era antes do Covid, tá ligado? Aqui na Europa, meu, a galera viaja muito aqui, muito, muito. Então você fica num hostel, você conhece basicamente pessoas da Europa inteira. E assim, tem alguns hostels, eles são bem festivos, então o seu trabalho, por exemplo, em hostel em Portugal, o meu trabalho era fazer pub crawl, né? Eu ficava levando a galera de bar tipo, por bar, entendeu? Fazendo os desafios, assim, e fiz isso também em outros lugares. Então era uma vida maravilhosa. Eu falei, que se dane, eu não quero mais fazer faculdade, quero viver um pouco em hostel. Só que aí eu precisava é, dar um jeito do meu documento, né? Porque eu não ia poder virar trabalhador de hostel sem usar documento. E numa dessas minhas viagens encontrei um brasileiro que morou um tempo na Irlanda. Típico, né? Aquela galera que vai para Irlanda para É o fazer. irmão do Bruno? Não. Não é Não, o o irmão irmão do. do Bruno não é brasileiro, tá. Não é o irmão do Esquece, Bruno. esquece, esquece. É o cara que me indicou o Bruno, né? Tá. Então, e ele falou: Olha, eu tirei minha cidadania com esse maluco lá na Sicília. E aí foi que aconteceu o Bruno, né? A gente foi pra lá tirar a cidadania. Bruno, você é ótimo, mas você é Maravilhoso. péssimo. O Bruno, cara. E aí a gente foi lá pra Sicília, tirei a cidadania. Só que chegou um momento que, porque eu fui tirar a minha. Porra, Juliana, não sei se você vai falar sobre o seu processo de cidadania. Meu processo também foi conturbado. Não, não resolvi nada, mas pode falar, não tem. É. Pode Não, falar o para que você resumir, quiser. porque é muito longo. É. Meu processo de cidadania foi o que aconteceu, eu fiz no final do ano, e o que chegou é o seguinte, né? Chegou o final do ano, de repartição pública na Itália para, né? Tem feriado e tudo mais. E aí, isso ia dar o tempo do meu visto, sabe? Meu visto ia expirar enquanto eu estava esperando o Vigili, né? Ir lá na minha casa fazer o negócio. Aí eu fiquei, nossa, né? Que foda. E o Bruno ficou. Não, mas você pode ir embora, tá ligado? Quando for para assinar o documento, você volta Falaram a aqui. mesma coisa pra mim. E assim, É, gente, que fique bem que a gente fala bem claro aqui. Não pode ir embora. É contra a não lei. pode, Não pode, pode. né? Não, mas deixa eu contar. E aí o Bruno falou, não, você pode ir, e aí depois você volta aqui. E aí eu caí fora e a gente meio que assim, né, a notícia, o Bruno dava notícia dizendo, olha, o Vidiri ainda não tá pronto, né, sei lá o quê. Então, provavelmente vai ter que esperar um ano, vai ter que esperar até o começo do outro ano. E aí eu tomei a decisão e o Cole, que era esse americano, ele não estava tirando o processo dele, mas ele estava, o tempo dele na área Schengen também estava expirando, e ele estava pretendendo ir para os Balcãs, né, para aqueles países lá, para Romênia, para Sérvia, para Croácia, e aí ele falou, vamos para a Sérvia, né, lá é barato, e a gente pode ficar lá um tempo já, enquanto reseta o visto, né, da área Schengen. E aí a gente foi, cara. A gente alugou um apartamento nessa cidade chamada Niš, na Sérvia, por US$ 150 por mês, comple- toda a Por mobília, mês. por mês, pelo Airbnb, Nossa. Foi ainda pelo Airbnb, tipo, o mais caro que você pode pagar no aluguel, com internet, água, luz, Meu aquecimento, Deus. aquecimento, mobília, tudo, US$ 150. Região boa, meio que no centro da cidade, perto de tudo, assim. E aí eu tinha que ir para a Sérvia, né? E como você me conhece, eu deixei tudo para a última hora, eu não comprei uma passagem aérea, eu, eu precisei ir para a Sérvia e eu precisava do carimbo, eu precisava desse carimbo que eu tinha saído da área O Schengen, Ayrton foi o adolescente que mais deu dinheiro pra chaveiro na face da terra. para chaveiro, para empresa de ônibus, que eu tinha que comprar outra passagem, que eu tinha perdido Porque a primeira. perdeu, exatamente. Eu perdi meu voo. Quando eu vim para a Europa, eu perdi meu Ah, eu voo. lembro disso. Tá.
Então eu deixei para a última hora, não consegui comprar uma passagem aérea até a Sérvia, da Alemanha, da onde eu morava, e de onde minha mãe mora. E, e eu tive que ir de ônibus, porque eu comprei uma de ônibus. Gente, ônibus de Frankfurt até Niš, na Sérvia, são 25 horas de viagem. Por que que eu estava fazendo isso? Porque eu precisava do meu carimbo, que eu tinha saído da área Schengen, porque para eu não perder meu passaporte, para que, né, Eu tive que ir pra Manchester fazer isso também, é, o carimbo. você- Vou deixar aqui a sugestão, se vocês quiserem saber como foi meu processo de tirar a cidadania, deixa nos comentários, eu posso fazer um vídeo falando como foi. Foi muito conturbado. Eu fui pra Itália uma vez, não deu certo, voltei pro Brasil, tive que ir pra Itália de novo. Aí nesse meio tempo eu tive que sair da Itália, ir para outro país para pegar um carimbo no passaporte, voltar. O vigile que estava cuidando do meu processo foi preso. Eu tive que deu um é, rolo. Aí eu cheguei, aí tipo, eu cheguei junto com o coronavírus na Itália. Então, a hora que o coronavírus explodiu na Itália, lembra quando todo mundo ficou com medo, achou que a Itália ia explodir e tal? Eu tava lá, tava na Itália. Então, eu dei entrevista para jornal no Brasil, eu e o Marcelo, porque a galera tava, meu Deus, o que tá acontecendo na Itália? Porque foi antes de espalhar pra Europa inteira, né? Porque saiu da China, é, foi pra Itália, eu tava lá. Então eles não sabiam como que ia ser, né? Não, porque, ai, lockdown na Itália, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu e o Marcelo, a gente tava lá, a gente deu entrevista, foi mó fuzuê, foi mó rolê. Então, assim, se vocês quiserem saber, é, eu faço um vídeo falando como foi a nossa. Eu e o Marcelo, a gente faz um vídeo falando como foi o meu processo de cidadania na Itália, onde a gente morou e tudo foi bizarro. Enfim, continue. bom, e eu precisava de sair da União Europeia, mas eu não podia só ir para um lugar carimbar, eu ia ficar, a minha mentalidade, eu tava, tipo, no pior cenário, que era ficar 4, 6 meses fora da área Schengen. Falei, eu vou ficar, e como eu já estava trabalhando em hostel, fazia pelo menos uma temporada, né, um verão, passei o verão inteiro trabalhando em hostel pela Europa, eu saquei que eu podia fazer dinheiro, porque eles estão sempre precisando de alguém para cobrir um extra ali, um extra aqui, e eles pagam em cash, assim, na hora. E eu falei, meu, na real eu consigo sobreviver um bom tempo lá nos Balcãs, assim, desse jeito, né? E a moeda lá é mais barata, né? Na época, meus pais ganhavam em euro, né? Então eles podiam me ajudar se caso eu chegasse numa necessidade. Então, todo o euro que eu tinha salvo na minha conta virava um pouco mais lá, porque a moeda é mais desvalorizada. Por exemplo, na Sérvia, a moeda deles é o dinar, que na época era 100 dinares, 1 euro. Então, né, se alguma coisa custasse 300 dinares, e assim, eu lembro de você fazia compra no supermercado, você podia gastar 5 euros, isso era, tipo, muita comida, muita coisa, muita Nossa, é coisa. muita diferença, muito barato. Muito, muito barato, é. E aí eu peguei, montei nesse ônibus, e assim, agora vem o negócio, né? Esse ônibus que eu comprei numa companhia que eu nunca escutei o nome na vida, a companhia era da Sérvia. Eu fui retirar minha passagem no guichê deles lá na estação de. Viação Cometa. Não, é uma coisa absurda, assim, eu fui tirar a passagem lá no guichê deles, em Frankfurt, na rodoviária, e, nossa, o lugar era completamente bizarro, assim, aí eu peguei minha passagem, e aí, assim, tinha várias plataformas, assim, de ônibus, né, e eu tinha que ir na número 25, e aí eu comecei a andar, né? Passou a 1, 2, 3, 4, 5. E aí quando eu cheguei na 25, assim, o negócio estava bem decadente, assim, porque no comecinho ali as plataformas estavam tudo bonitinha, limpinha. Passando da 20, o negócio já estava ficando cabuloso, assim. A 25 era extremamente cabulosa. Tipo, a plataforma em si era um lugar, assim, que tinha uns bancos e tinha vários cartazes, assim, todos os cartazes que estavam lá com explicações estavam em servo, né? Estavam, Certo. porque acho que era só a linha que fazia Sérvia e a Alemanha, então estava tudo em servo, eu não conseguia entender nada, porque nada estava nem sequer em alemão. E não tinha mais ninguém esperando esse busão comigo lá, eu estava sozinho lá, com a passagem na mão e torcendo para que desse certo. Chegou um ônibus.
Gente, quem é do interior de São Paulo vai entender agora. Lá no interior tem uns ônibus assim que de vez em quando aparece que tá escrito rural, Ah, sabe? Que carrega a galera que vai trabalhar os no. ônibus caindo aos É, pedaços. Que foi um os ônibus desse. banquinhos são de metal, assim. Foi mais ou menos um ônibus desse que parou lá. Eu não acreditei. Quando eu vi o ônibus, eu falei, meu Deus, eu vou ficar 25 horas nesse ônibus. E aí o ônibus parou, o ônibus também. Sabe quando tem aquelas coisas na frente do ônibus dizendo, tipo, para onde vai, né? Via o quê, vai aonde? Tava tudo em servo, Aquelas letras que não faz sentido, né? Um que é um 3. outro alfabeto, não conseguia entender. O nome da cidade que eu tava indo tava escrito lá, mas estava de uma maneira que eu não conseguia entender. Mas batia, né? Era o número do ônibus, batia com o horário, batia com o que eu tinha que estar. E aí eu entrei no ônibus e quando o ônibus abriu a porta para mim, eu era a única pessoa que ia entrar. E aí a hora que eu entrei no ônibus, eu olhei assim, o ônibus era cheio de gente estranha, sabe? Mas o que que eram ali? Eram servos, né, que eles vêm para a Alemanha trabalhar. Aí eles trabalham durante os 3 meses e depois volta para Sérvia de ônibus, entendeu? Tá. Então assim, tava cheio de gente, e todo mundo ali era muito servo, ninguém tipo tava, né, com a cara feliz Como é uma ali. pessoa serva? Não, é assim, né? Tipo, você imagina um filme assim que você vê, Eu sei tipo, como é uma pessoa serva, porque a moça que limpa o lugar onde eu trabalho, ela é da Sérvia. é, mas imagina assim, tipo, você vai assim, tipo aqueles filmes da União Soviética que tem aquelas babuscas, que é umas mulheres que tem uns As lenços. babushkas com os lencinhos. Exato, tinha várias dessas, tá ligado? Aí você olha os caras, assim, todos eles são iguais. Eles têm o cabelo bem curto, eles usam umas roupas, tipo, combinando da Adidas, assim, sabe? Tipo, de um pullover e uma calça, assim, jumper da Adidas. E todos eles fumam pra caralho, tá ligado? Tipo, um cigarro atrás do outro, assim. Então era esse o ambiente do ônibus, né, que tava lá. E aí eu olhei pro motorista, né? E eu falei, não, eu tenho que perguntar, né? Se eu, parece que sim, né? Parece que vai pro lugar que eu tenho que ir. E aí eu perguntei pro motorista em alemão, né? E aí ele também não falava alemão. Ele olhou pra mim, Nisch. Tipo, Nisch é o nome da cidade que eu ia, né? Ele só confirmou que era Uhum. Nisch. Falei, tá certo, É assim que eu né? converso com os motoristas de ônibus aqui também. Eu olho É, pra você cara fala deles, eu falo Flughafen, daí ele Flughafen, daí eu lugar. É, só mas isso. lá foi essa. E eu entrei nesse ônibus e 25 horas depois eu desci na Sérvia. E, assim, meu tempo na Sérvia foi até que legal, mas não tinha muito o que fazer. Eu peguei amizade com o pessoal da Universidade de Niš, porque tem uma universidade lá bem grande de ciências médicas. E aí eu meio que via Tinder, ó. Eu meio que fiquei amigo de uma galera do curso de farmácia. E aí eu fiquei, tipo, e assim, impressionante como que é, né, sair na Sérvia, bem parecido com o que é no Brasil. O que que você faz no Brasil, né? Pelo menos na galera de onde eu venho. A gente vai na casa de alguém, né, faz um esquenta, bebe alguma coisa e vai para um lugar onde é a balada, né? Na Sérvia eles fazem a mesma coisa. Só que esse esquenta deles na Sérvia, eles bebem muito. E eu não sou uma pessoa que já aguenta bebida. E eu quase não passava do esquenta quando eu tava lá, porque eles bebiam tanto entre as 9 e a meia-noite, né, que é esse período que eles fazem o esquenta, que quando eles iam pra balada eu já tava coalhado, né? Eu tinha que ir pra casa porque eu não sabia o que ia acontecer, né? É. Então foi o primeiro choque cultural que eu tive, foi o quanto eles bebem muito. E eles têm uma bebida lá chamada rakia, que é uma pinga caseira que assim que eles fazem na casa deles. É assim, não na casa deles, é feito pelo tio avô de alguém, sabe? Tá. Sempre tem. Quando eu tava lá, tipo, tinha essa galera e falava, meu tio avô, ele faz lá na Ah, fazenda mas dele. eu acho que é na Ucrânia, que eles têm uma que as babushkas fazem cuspindo, é arroz, acho, não sei, que fermenta. Pode ser, É eu tipo, é já vi falar disso já. Que era, eu não sei se é na Ucrânia, mas o fato babuscas cuspindo
parece ser Porque eu lembro verídico. que eu vi um documentário, se eu não me engano, e era uma babushka que ela vivia numa casinha, num lugar onde não vivia mais ninguém, tipo uma cidade fantasma, assim. E aí ela tinha uma garrafa e daí ela queria que todo mundo bebesse. E aí o cara falou assim: ah, isso aqui é ela que faz. E faz cuspindo, tipo, ela mastiga e depois gospe, aí o negócio fermenta e Ah, vira bebida. é. Pô, mas tem álcool, né? Seja lá o que for, tá desinfectado, né? Tem jeito. Eu não teria coragem. Vocês teriam coragem? Eu não. É. Depois de um tempo na Sérvia, eu fui pra Croácia. Porque o Cole, A gente esse falou da americano. Croácia no outro vídeo, que a gente queria, eu quero muito ir pra Croácia, porque as praias são famosíssimas, né? Eu não vi nada disso. Eu fui pra Zagreb, capital. Ah, É meio que nas montanhas, assim, não é é. muito perto da praia. Mas definitivamente eu gostei mais de ter ido pra lá, porque Zagreb é uma cidade legal, uma cidade vibrante, assim, jovem, sabe? Tem uma galera bem mente aberta. É... Pô, só tem coisa boa, tipo, da Croácia e de Zagreb, um dos melhores lugares que eu já vivi. Passei lá um inverno trabalhando num hostel no centro de Zagreb. E foi quando eu recebi um telefonema do Bruno. E o Bruno dizendo assim: Ei, Famoso o Bruno. famoso Bruno ele falou: Vem pra cá pra você assinar o documento pra ter a sua cidadania. Você só precisa assinar esse documento, você ganha a parada. E aí eu falei: Puta, não, eu tava na Sérvia ainda, desculpa. Eu tava na Sérvia. O Bruno falou: Vem aqui assinar. Eu ia pra Croácia e ele falou: Vem aqui assinar esse negócio. E aí aconteceu o que eu imaginava, porque eu não podia voltar para a área Schengen, eu tinha saído, Uhum, entendeu? Como que eu ia voltar para a área Schengen se eu tava, tipo, sei lá, 3 semanas fora da área Schengen, tá. entendeu? Não Precisava tinha de dado, mais tempo. eu precisava de mais tempo. E aí, o Bruno falou, ó, tem que ser agora, porque senão ele vai entrar de férias e vai voltar só, sei lá, em abril, uma coisa assim. E aí eu joguei com a sorte. E aí eu fiz o quê? Eu comprei uma passagem de ônibus para sair da Sérvia e até a Eslovênia, passando pela Croácia. Por quê? Porque eu precisava passar. Eu tinha viajado tanto e o meu passaporte já estava com um monte de carimbo. Então Uhum. estava meio que difícil você ver da onde Você eu tinha que venho. Pra onde procurar mesmo, porque eu tinha que procurar. os carimbos no passaporte, eles têm. O carimbo, ele tem o lugar aonde você vai, e aí ele tem a data do dia que você saiu. Então, É, e eles geralmente que eles fazem assim, eu não sei se no seu é assim, mas no meu eles fazem assim. Eles abrem o passaporte numa página aleatória e carimbam. Uma página totalmente aleatória. Só que aí, a partir daí, a galera que carimba depois, geralmente eles procuram a mesma página para carimbar. Então eles é, carimbam sempre numa página aleatória no meio do passaporte. E aí, às é. vezes, eles vão numa outra página, carimbam outra página. Então não tem, tipo, eles não vão na primeira página, Tem segunda uma página. Não tem uma ordem. É super aleatório. depende Então da autoridade. a pessoa teria que entrar lá e procurar carimbo por Né? carimbo para ver a data para saber de onde você entrou. E foi na época antes dos passaportes terem chip, né? O seu não tinha Foi. chip ainda, né? Porque Não, e agora que tem tinha chip, tinha chip, mas é por isso que eu escolhi é que não é cruzar todo lugar que eles leem o é, chip. eu escolhi cruzar uma fronteira não em aeroporto, Uhum, onde tem o chip, né? é. Então, o que que eu fiz? Eu joguei essa, né? Eu falei, ó, na real eu vou tentar, né? E vou tentar cruzar até a Eslovênia, porque a Eslovênia é área Schengen. Aí, de Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, eu comprei um voo até Catânia, Uhum. né? E aí eu ia resolver as paradas lá. E olha só a loucura que foi com isso, porque na época eu tinha só um cartão de banco do Sparkasse na Certo. Alemanha, porque era onde eu tinha meu dinheiro. E o Sparkasse lá, nos balcões eu não conseguia ver meu saldo. Eu conseguia sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas eu não conseguia ver meu saldo. Você não Então, tinha uma aplicativo ideia. no Não celular? tinha. Não tinha, porque eu não fiz o meu online banking, Tá, porque eu não falava um bom alemão, eu não consegui me comunicar o suficiente, entendeu? tá. Para ativar esse online banking. Eu só consegui Então, fazer porque a moça falava inglês, porque é um é um parto. saco, parto, Tudo aqui na Alemanha é muito burocrático. Pra vocês é, terem uma ideia, quando eu fiz a minha conta,
eu baixei o aplicativo. Aí primeiro você tem que baixar 2 aplicativos. É um aplicativo do banco e um aplicativo que dá uma senha temporária para você poder fazer cada transação que você vai fazer no aplicativo, você precisa criar uma senha temporária. E aí, para você poder usar o aplicativo, primeiro que você tem que esperar, acho que são 15 dias para receber o seu nome de usuário por carta. Aí você baixa o aplicativo, coloca o nome de usuário. Aí depois de mais 15 dias você recebe a senha também por carta. Aí o pessoal do banco fala para você pegar as 2 cartas e levá-la no banco para eles te ajudarem a configurar o aplicativo, porque é muito complicado e a maioria das pessoas não consegue fazer sozinha. Pessoas que falam alemão. O aplicativo não tem como traduzir, ele é só em alemão. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. Tanto que o Marcelo até hoje tem problema com o aplicativo dele. Mas, enfim, isso é uma É, outra história. enfim. Aí eu não tinha como ver meu saldo, né? E aí, beleza, entrei nesse busão. Aí o primeiro desafio foi passar na fronteira da Eslovênia. Isso ia acontecer umas 4 horas da manhã, no meio do nada. E assim, para quem viaja para esses países assim, mais lado B, assim, com passaporte brasileiro, sabe como é? Passaporte brasileiro é muito bem visto. É. Ou era, né? Não, Antes ainda do. é. Ainda Não é, só o né? passaporte brasileiro, como qualquer pessoa que você. Em todos os países que eu já fui, até hoje, eu não fui em muitos, mas assim, em todos os países que eu já fui, da onde você é? Sou do Brasil. Brasileiro! É É, sempre a é. mesma reação. Então eu tinha isso no meu caso. Falei, meu passaporte brasileiro e tal, acho que vai dar de boa. Chegou lá na hora, o cara pegou meu passaporte e aí ele começou a contar, ele começou realmente a ver as datas. Eu falei, nossa, tô Hum, fudido. Falei, tô fudido, já era. E aí ele mudando as páginas para procurar mais recente. estampa, né? Mais negócio, ele viu o meu visto alemão que eu tinha na época que eu morava na Alemanha, mas que estava expirado já. E ele viu, e aí ele olhou aquilo assim, aí ele pôs no, eu vi, ele pôs no Google assim, Translate, né? De alemão para eslovênio, né? E aí apareceu, acredito eu, Visa, né? Para ele lá, ele entendeu que aquilo era um visto, né? Uhum. E aí ele pegou, tá, pegou, carimbou e entregou o passaporte para mim. O cara carimbou eu depois de 3 semanas, então ele tipo me deu mais 3 meses de área É. Schengen. Mas aí eu já tava, né, com Mas as coisas. esse negócio que eles falam que você tem que ficar 6 meses a cada 3 meses, né? Que você passa na área É, Schengen, você tem que ficar 6 meses fora. É uma coisa que quando você vai lá com o seu passaporte, dependendo da pessoa, da imigração que pega, às vezes ela deixa passar com menos tempo, às vezes ela encana, é totalmente de sorte, assim. Então, teoricamente, né, na teoria, na lei, no que está escrito, você tem que passar 6 meses fora a cada 3 meses que você passa dentro da área Schengen. Na prática, muita gente volta antes e eles é, não veem nada errado com isso. Então, assim, depende. Depende da depende. pessoa que você pega lá. No meu caso, o cara carimbou, eu entrei, peguei, aí chegou, teve um fato legal, porque eu cheguei no centro de Ljubljana e o aeroporto é longe, é bem longe da cidade. E aí eu tinha, né, entrado na internet, eu tinha programado para eu pegar um ônibus, tipo esses Airport Shuffle, né, que faz aeroporto Sim. nessa cidade. E eu tinha me programado para pegar um busão desse, né? Falei, vi que tinha um busão e falei, vou pegar esse busão aí. Só que chegou lá, esse busão não existia, tá ligado? Tipo, a informação que eu vi na internet estava desatualizada ou naquele dia. Nossa. Não sei, né? Só que aí eu vi que tinha vários taxistas ali, né? Aí eu falei, nossa, eu vou. Mas eu não. Aí que tá, eu não sabia quanto eu tinha de dinheiro no Tá. banco. E aí eu perguntei para um taxista, falei, olha, eu preciso chegar no aeroporto. Quanto você acha que custa, né? O cara falou, vai custar entre 30 20 euros. Falei, putz, cara, 20 euros. 20 euros, eu acho que eu tenho 20 euros. Mas eu não sei. Aí eu peguei, falei, não, vamos aí. Vamos embora, né, pro aeroporto. Peguei e fui, sem saber se eu tinha esse dinheiro ou não. Mas eu precisava entrar naquele voo, precisava ir para Catânia, Certo. precisava resolver, foda-se, né, o que Você já tava acontecesse. com o voo comprado. Já tava com o voo comprado. Minha mãe comprou o voo pra mim. Falou, ó, vai lá buscar o teu. Vai lá assinar aquele parado lá que você vai ganhar o passaporte, né? Que você vai conseguir. Aí, e assim, né? Eu não tinha esse dinheiro pra pagar pro cara, né? Quer dizer, eu Não tinha o sabia se cartão. você tinha. É.
Aí eu falei pra ele, falei, ó, você para lá, entendeu? Eu vou no caixa eletrônico, tiro o dinheiro e te pago lá, entendeu? Ele falou, não, beleza, tá ótimo, vambora. Pum, vambora, longe pra caralho, nossa. E eu nervosaço, entendeu? Eu olhava o taxímetro rodando assim, o negócio longe, eu, meu Deus do céu, se eu ficava, se passar de 30, eu não sei o que eu vou fazer, e sei lá o quê. Eu acho que era 30, eu tinha 10 euros comigo, eu precisava ter mais 20, né, que saísse do caixa eletrônico. E aí foi, né, e aí eu chegou uma hora, minha bagagem tava no porta-malas do carro dele, né? Aí eu peguei e falei, não, deixa aí, eu vou lá tirar o dinheiro e venho aqui pegar a bagagem. Também para deixar ele tranquilo, que eu não ia sair correndo, né? Mas eu pensei, falei, olha, a situação é tão crítica, se eu digitar 20 euros aí e não sair de dinheiro dessa máquina, foda-se, tipo, que tá lá, a minha roupa, eu já era, eu vou montar, eu tô aqui meu passaporte, minha passagem, meu celular, minha carteira, eu entro nesse avião. Vou pra Catânia, depois eu vejo o que eu faço, porque Deixa o taxista lá e ele vende as suas malas para conseguir o sinto muito, dinheiro. não ia ganhar nada, mas sinto muito, assim, eu precisava pegar aquele avião, né? Que dó. E aí eu fui, digitei 20 euros, saiu o dinheiro, falei, nossa, que maravilha. Fui lá, entreguei o dinheiro pro cara, peguei minhas coisas, montei no avião, fui e resolvi. Voltei pra Croácia para passar o resto do inverno, porque eu ainda tinha que esperar o processo acontecer, entendeu? Mas aí eu voltei pra Croácia, fiquei lá até ficar pronto. E depois foi quando eu voltei pra Holanda. E cá estou desde aquele negócio, né? E fiz muita coisa, passei, não trabalho mais com hotel. Hoje eu virei programador, trabalho completamente diferente. Mas tive essa experiência aí de viajar. E fiz muita. Virou programador como muitas pessoas hoje em dia, principalmente pessoas que gostam de viajar, né? E nem foi por isso, assim, né? Falei pra você, eu tinha esse sonho de que eu queria fazer jogo, né? Eu sou fissurado, curto jogar pra caralho e eu sempre quis fazer o meu jogo, sempre quis, né? Tive a ideia ficava tendo aquela ideia, mas se eu tivesse um jogo que eu pudesse criar um castelo, sei lá o quê. E aí essa foi minha inspiração, né? E descobri que não é fácil, isso não é muito fácil, não é nada fácil criar um jogo. E aí eu vi que seria mais fácil se eu, né, tipo, tentasse no ramo do desenvolvimento de software primeiro, e aí depois eu ganhasse mais experiência, eu podia tentar entrar em algum estúdio de jogos, assim, porque eu mandei tanto currículo para estúdio de jogo, eu não ganhei nenhum, tipo, uma resposta assim, ei, legal. Tipo, infelizmente, Nem um sinto muito, mas não. nenhum, like, Eles nenhum. simplesmente te ignoraram. Porque muita gente manda, porque também tem muita gente que não sabe nada de programação e fala assim, não, mas eu quero fazer um GTA novo, assim. E aí, Ah, aí a pessoa fala, pô, mas peraí, você sabe programar, você sabe alguma coisa de design, né? Alguma coisa assim. é. Então é complicado. E outra coisa também é que as indústrias, os jogos, os estúdios de jogos que eu gostaria de trabalhar hoje em dia não estão aqui na Holanda, né? Meus favoritos são, por incrível que pareça, eu gosto de um que é da Turquia, que é muito bom, e tem muitos da Irlanda também, que são da hora. Mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo agora, não necessariamente trabalhando com o jogo, e E assim, a experiência que você ganhar com o que você está trabalhando agora, talvez te abra portas para trabalhar em alguma dessas empresas que você quer no futuro, né? não, definitivamente, definitivamente. Mas também me abriu para outras perspectivas, assim, né? Outros caminhos, assim, que eu poderia fazer, não necessariamente é, trabalhando na indústria de jogos, assim, per se, Mas entendeu? assim, só pra galera ter uma ideia, porque eu sei que muita gente sonha em sair do Brasil, em se mudar tal. A gente tava até conversando sobre isso, né? Sobre a realidade de fazer isso e tal. E assim, você tá aqui há 6 anos. Você começou É, a trabalhar com isso esse ano, esse é. certo? Então, assim, as pessoas têm que entender que a gente chega aqui, a gente come o pão que o diabo amassou.
É, Se a gente meio não se a gente não é alguém que tem muito dinheiro já na conta, né? Dinheiro sobrando do Brasil e tal, que não era o meu caso, que não era o seu caso, né? A gente chegou aqui com a cara e com a coragem e uma mão na frente e outra atrás, né? vai que vai. Então a gente aí pena muito até conseguir chegar em algum lugar, né? Tipo, Não, eu, não só, eu não cheguei onde você tá ainda, eu ainda tô caminhando, né? não só isso também, tem o fator de que você tem que estar disposto a começar do zero. Você mesmo falou mais cedo, vocês tinham um salário bom no Brasil, um emprego decente, melhor que eu, entendeu? É, Eu com vim pra certeza. cá e foi fácil pra mim, porque eu tava na Inhaca no Brasil, né? Tava, É. tipo, acabando, né, a faculdade, pronto pra virar um desempregado ou trabalhar em qualquer É, eu coisa. tava fazendo faculdade, eu terminei minha faculdade no Brasil, né? Eu sou formada É, em cinema no Brasil. É, trabalhei um pouco na minha área, mas não o suficiente para pagar as contas. Então, para pagar as contas, eu dava aula de inglês. E o Marcelo era gerente do Ponto Frio, Ponto Frio. uma loja do Ponto Frio. Então, ele ganhava muito bem, eu ganhava relativamente bem. Só que no Brasil a gente vive para pagar conta, né? A É, gente não consegue comprar nada. É muito é, difícil. é muito E aí difícil. aqui a gente chegou, a gente recomeçou do zero, mas a gente tem uma vida muito melhor no sentido de. Ah, aquele negócio que a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, né? Que eu e você somos pessoas que a gente. O nosso humor, a nossa sanidade, a nossa saúde mental tá muito ligada ao fato da gente saber que a gente tem um colchãozinho de dinheiro sobrando para qualquer eventualidade que aconteça. No Brasil isso era impossível. A gente não É, conseguia ter isso. Eu e o é. Marcelo, a gente trabalhando, o tanto que a gente trabalhava, o Marcelo chegava às vezes a trabalhar mais de 10 horas por dia, sendo gerente. Então, assim, o quanto que a gente trabalhava, é, o quanto a gente ganhava bem, mas a gente não conseguia jamais chegar no fim do mês sem estar com o cartão de crédito limite estourado, sem, enfim. E aqui não, aqui a gente consegue. E assim, De crédito aqui, né? em primeiro lugar que não existe crédito, então você parcelar alguma coisa é difícil. Aqui esse fator, né? Não existe compra a prazo, não existe crédito. O que tem aqui na Holanda, muitas vezes, a galera pega empréstimo no banco para comprar uma coisa que eles não conseguem A comprar. gente Um fez isso. carro, Logo que a gente se mudou para esse apartamento aqui, a gente teve. Porque aqui a gente não tem financiador. Então, como tem que pagar. não tem financiador, você paga um calção. E o calção costuma ser 3 vezes o valor do aluguel, o frio, né? Que é o sem energia, aquecimento, água, etc. Que É. geralmente está incluso no valor do aluguel. E então a gente tinha esse dinheiro guardado para pagar, mas era só o que a gente tinha. Então a gente pagou o depósito. E aí a gente ficou com um apartamento enorme. Nosso apartamento tem 70 metros quadrados. A gente ficou com um apartamento enorme para mobiliar, porque ele não tinha nada. E a gente não tinha dinheiro, entendeu? Então a gente não tinha cama, a gente não tinha colchão, a gente não tinha. Guarda-roupa a gente não tem até hoje, a gente só tem cômoda, mas a gente não tinha, por exemplo, micro-ondas. O que a gente tinha era a geladeira, o fogão e a lava-louça que veio com a casa. A gente não tinha máquina de lavar roupa, a gente não tinha, sabe, tipo, colchão pra dormir, a gente não tinha nada. Então a gente falou assim: tá, vamos mobiliar, vamos começar aos poucos. Então a gente pegou um empréstimo a juros baixíssimos, o juro do empréstimo aqui, principalmente que você especifica aqui quando você vai pedir empréstimo para que você está pedindo, né? Se você quer para comprar carro, para comprar uma casa, para blá blá. Então, como o nosso era vinculado a coisas para casa, o nosso juro é muito baixo. Muito baixo, assim, absurdamente baixo. Então, a gente fez o empréstimo para mobiliar a casa, ainda nem deu para mobiliar muito, né? A gente mobiliou assim, comprou a cama, comprou várias coisas assim, né? E aí depois a gente foi, conforme foi passando os meses, colocando coisas devagar. Uma coisa também que dá para parcelar aqui que a gente fez é celular. Tem igual tem no Brasil que você
compra o aparelho vinculado a uma conta, e aí você parcela. A gente fez isso também. E vale a pena, porque o meu eu vou terminar de pagar. Eu tenho o iPhone 13 Pro Max, eu vou terminar de pagar no lançamento do próximo. Então eu pulei uma geração, no lançamento do próximo eu já acabei de pagar. E se eu quiser eu posso comprar, eu posso vender o meu, que vai dar pelo menos metade do valor do próximo, né? E aí eu posso simplesmente parcelar metade do valor ou pagar à vista, se eu quiser, tanto faz, né? Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Isso se eu quiser trocar, né? Porque 2 anos para um iPhone de última geração não é muito tempo. Eu, geralmente, costumo ficar 4 anos, em média, com os meus celulares, com os que eu compro. Outra Então, coisa importante de ter, eu acho, em mente, se você, qualquer pessoa que vai sair do Brasil, é que você veio com o Marcelo, você veio com seu marido, né? é, Vai com um parceiro, é diferente se você vem sozinho. com certeza. É, se você vem sozinho, o truque é você, por exemplo, sabe que eu sempre escutei a galera falando, difícil fazer amigos, porque os europeus, eles são, né, mais fechados, e sei lá o quê. Nunca se aplicou comigo. Nem com a gente. Se a gente. É que a gente é fechado, eu e o Eu Marcelo. também, eu sou fechado, Você é um pouco exatamente. mais. Então, assim, a É, gente diria que tem mais dificuldade de fazer amizade do que os europeus. Mas se a gente quiser, não é, tem essa de. é, Você encontra é, todo tipo de gente em todo lugar. exato, exato. Então eu acho que isso é mas depende, é que tá. Eu acho que muita gente tem isso porque tem uma questão da barreira linguística. Isso é verdade. Né? Às vezes a pessoa não está fluente com o inglês, ou mesmo na Alemanha, onde às vezes o inglês não é o suficiente. Então, isso pode ser um empecilho, assim, né? Você ter uma barreira linguística para se comunicar com É, os a outros. barreira linguística existe mesmo. Não só É, para amizade, para tudo, para ir no é. médico, para qualquer coisa. Eu lembro que quando eu mudei para a Holanda a primeira vez, eu não estava muito bom no inglês. O inglês era assim, eu entendia as coisas, mas eu não tinha a fluência de, sabe, de entrar numa conversa e poder me expressar completamente em inglês, né? Meu inglês era Zelda ainda, né? Tava aquelas. Se me desse uma quest para eu poderia entender, né? Então mas enfim, a primeira grande dificuldade que eu tive foi no falar no telefone, Ah, falar no né? telefone é horrível mesmo. Era horrível, porque parecia que eu não sabia nada. Eu já estava um tempo já. Pô, não, eu já tô bem, já consigo quase que nem preciso traduzir mais, tal. Aí chegava uma coisa por telefone, nossa, Eu não terrível, sei né? por quê, eu nunca entendi isso, mas é muito. Quando eu trabalhei no hotel lá nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, tipo a primeira vez assim que eu saí do país, meu inglês era, tipo assim, eu achava que era ótimo. Na hora que você chega lá, você vê que, amiga, querida, coloque-se no seu lugar. Então, assim, eu achava que o meu inglês era maravilhoso. Cheguei lá, gente, eu pegava no telefone, me dava um pânico, eu travava. Era muito difícil. Aí eu ficava nervosa, aí eu falava coisa errada, aí eu não conseguia falar, aí. É muito. Eu não sei qual que é o problema no telefone. E Acho eu que não tenho isso aqui, você acredita? As pessoas ligam pra mim em alemão. Eu não falo alemão. Eu consigo falar é, com as pessoas no telefone. eu perdi isso também. Eu acho que era uma questão não da língua, mas Talvez uma seja questão de você. da primeira A língua, destravar, não sei. você tá conversando com alguém não vendo a cara da pessoa, então você não tem nada para tirar, tipo, a pessoa tá feliz, tá É, triste, pode ser. tá me dando bronca, né? Porque Você eu não tem lembro que nada. eu tive isso com o inglês, que assim, o inglês pra mim é muito de boa, assim, hoje em dia. Mas. E o alemão não. O alemão eu falo assim, 5% de alemão. E aí eu pego o telefone assim, e o cara começa a falar alemão comigo e eu. Mas eu falo. É, eu tenho um holandês bom agora, já. O holandês é muito mais fácil que o alemão. Gente, tipo, se alguém tipo, for mudar pra Holanda, muito mais fácil aprender holandês que alemão. O holandês é o seguinte, gente. A gente tem uma maneira que a gente usa para classificar o que que é o holandês. O holandês é como se um americano bêbado tivesse tentando falar alemão. Mais ou Isso é o menos assim. holandês. É. Porque eles têm muitas palavras que são parecidas com a. Não é a palavra, mas a fonética
é bem parecida com o inglês. Por exemplo, o pronome pessoal em holandês é mine, como é o inglês, né? Então mas a pronúncia é muito mais parecida com o inglês. Por exemplo, o alemão também, se É você olhar mine. mine, não, em holandês é only mine, mine. Você só não tem neutro? Ou não? Não, Não tem gênero? não, não, Ah, não, que não tem gênero. delícia. Tem gênero, mas não é assim. Os gêneros, eles são, por exemplo, é estranho. Por exemplo, o alemão, o gênero, você define o artigo, né? É. Der e and das, certo? No holandês, você tem dois tipos de artigo, o de e o het. E eles não são ligados ao gênero. É mais, tipo, as coisas são o que são, né? Por exemplo, em holandês, pão, né? Pão em holandês é brood. E então o pão Que é uma mistura de bread do inglês com brot do alemão. Broad. brood. E o pão é het brood, né? Então você usa esse het. Mas isso não significa que brood é um feminino ou masculino, Tá. entendeu? É só o jeito, entendeu? Interessante. É interessante. Você fala the man, né? O homem, né? E você fala het vrouw, né? A mulher. Mas não é necessariamente porque é que nesse caso são masculino e feminino, mas não é necessariamente. Tem alguma palavra que seja masculina que você usa het? E alguma palavra que seja feminina que você usa di? Não tem, porque eles não têm a definição masculina na palavra. Por exemplo, é, vou dar um exemplo. Em alemão você tem Verkaufen, né? Que é um vendedor, né? Verkaufen. Aí você pode dizer que é uma vendedora. Você Verkäuferin, certo? Isso tem no holandês, mas para algumas palavras. Por exemplo, você pode dizer vriend. Vriend em holandês é amigo, né? Mas se você quer dizer que é uma amiga, você vai falar vriendin, Tá. certo? Mas isso não é muito comum no dia a Como dia é do você usar friend pra todo mundo? você usar o neutro, você falar friend, né? Seria como em inglês. Seria como inglês. Agora, se você, por exemplo, o que eu escutei, se você quer dizer que, porque também, como o alemão, não existe uma palavra girlfriend, não existe uma palavra namorada, não Tá. existe uma palavra namorado, né? Em alemão também, você não fala Não, é Freund, amigo. é Você fala amigo amigo. e não significa namorado também. É, No holandês também. Mas aí o que tá a tá. questão? Eles usam, por exemplo, se eu tô falando da minha namorada, aí eu vou falar mein Freundin, entendeu? Mas se eu vou falar Ah, da minha tá. amiga, Tipo, eu vou falar mein Friend, entendi. entendeu? Então você pode usar aí para definir, por exemplo, que ela é sua namorada ou seu namorado. Hum, tá. Mas não é muito necessário, não é muito usado. O holandês ele é interessante porque é diferente do alemão. Na minha experiência, o alemão é assim: se você vai para a Alemanha e você fala um alemão e aí a sua pronúncia não é perfeita ou não é muito, muito próxima à perfeição, o alemão ele não entende. Ele simplesmente, wie bitte, né? Ele não consegue entender, Olha, porque eles. infelizmente eu já tive essa experiência, isso é muito real. Vou dizer que não é sempre, não é em todo lugar. Tem lugares que as pessoas se esforçam um pouco mais, mas tem muito lugar onde realmente, se você tá falando pra pessoa a palavra que você tá falando, você sabe que a palavra tá certa, e se a pessoa fizer um pouquinho de esforço, ela vai entender o que você tá falando, porque você só tá falando a palavra com um sotaquezinho ruim, entendeu? Então, é a mesma coisa quando um americano vai pro Brasil e ele tenta falar alguma coisa, ele fala, oh, este carro está sujo. Você entende, este carro está sujo, entendeu? Só que ele tá falando com um sotaque ruim. E aqui já aconteceu comigo mais de uma vez eu chegar num lugar e falar, tipo, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa e eu falar a palavra errado com sotaque, mas a palavra é certa, e eles ficaram, hã? Que? É, é. Eles não entendem, tipo, vira um Não. absurdo para eles, assim, eles não conseguem entender. E aqui na Holanda não, aqui na Holanda
eles fazem, então, mesmo que você fale um holandês, né, bem vagabundo, assim, vamos dizer, eles entendem e dá certo, sabe? E, tipo, é bem interessante. Então, é muito mais fácil nesse sentido. Só que o problema é, maioria, acho que 90% da Holanda fala fluentemente inglês. Então, se você falar um holandês meio que carrancudo, a chance da pessoa, né, virar Voltar e pro conversar em inglês. inglês Hum. é a mesma. Mas eu tenho notado que quando eu tento falar holandês, eles de propósito respondem em holandês, porque vem, né? Fala, olha, esse estrangeiro está tentando falar em holandês, então vou continuar falando em holandês, Aqui é o entendeu? contrário. Aqui é 50-50, Aqui é não o é contrário. todos, Nossa, a aqui não é maioria das todos. pessoas, se eles veem que você tá falando um alemão meio carrancudo assim, eles já, se a pessoa fala inglês, ela imediatamente vira pro inglês já. É. Aqui é 50-50, aqui é 50%, né? Você vai encontrar gente que vai, né, tentar puxar para o inglês imediatamente, e você vai encontrar gente não, que vai, mas aí geralmente tem um pouco mais de contexto, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, para quem não sabe, metade da Bélgica, do país Bélgica, fala holandês, né? Eles não assumem que é holandês, eles falam que é uma coisa chamada Flemish, ou flamenco, mas é holandês, eu entendo, é holandês, né? Só que eles têm um sotaque bem diferente, né? Mas é basicamente É a o mesma. holandês com sotaque. É, exatamente. E aí eles vêm pra cá e eles tentam falar. É Você- igual o alemão da Suíça. Exato, é bem parecido. Na verdade, é mais como se fosse. Porque o alemão da Suíça é muito diferente. O alemão da Suíça, na minha opinião. Gente, Ó, o eu jeito que entendo eles bem alemão. falam é muito Eu entendo divertido. bem alemão. Não consigo entender alemão suíço. Não consigo. Para mim é um bando de alienígena Eles falando. falam muito legal, eles falam cantando, é sensacional. Eu, eu compararia mais com o alemão austríaco, assim, que ainda é um entendível, você entende, mas eles usam umas palavras engraçadas, assim, sabe? Tipo, enfim, esse é o holandês belga, né? Ele é holandês, né? O Flemish, mas eles usam umas palavras mais engraçadas, assim, e a pronúncia deles é mais, é diferente. E aí eles vêm para cá, o que acontece é que o holandês, ele não entende muito bem o holandês belga. E aí os belgas vêm para cá, tentam falar holandês, e aí os holandeses respondem em inglês porque acha que é um turista tentando falar um holandês e tá Ai, falhando. que engraçado. Exatamente. E a Bélgica é bem engraçada porque eles realmente, tipo, metade da Bélgica fala holandês e metade fala francês, né? E, e não, eles não falam as duas línguas. Então, tipo, Ah, metade só fala um, metade só fala outro. quando eles têm que falar junto, eles vão pro inglês, entendeu? Porque a metade francesa realmente não fala o holandês. Pode até falar o inglês, mas não fala muito bem o holandês. E a metade holandesa não fala muito bem o francês, pode até falar, mas não fala muito, mas fala o inglês. Então eles geralmente eles se comunicam em inglês. E o suíço é a mesma coisa, porque o suíço, lá na Suíça eles têm três línguas, É né? Que é o francês, é alemão o alemão. e o italiano. E tem mais um monte de sotaque lá, porque cada região da Suíça que fala um alemão diferente. E muitas vezes eles não se entendem entre eles lá. É. Então, eu trabalhava em hostel e eu via grupo de estudante suíço que vinha da Suíça e eles conversando todo em inglês entre eles, porque cada um era de uma parte da Suíça. E aí, assim, tipo, a classe inteira, né, que era da Suíça, falava em inglês. Aí tinha as panelinhas, porque cada grupo de estudante, tipo, tinha o grupo de estudante de Genebra que falava francês, o grupo de estudante de Berna que falava alemão, o grupo de estudante de Lugano que falava italiano. Mas sim, Interessante. interessante, mas entre eles ali era o inglês. Mas é isso que eu tô falando, que eu acho que uma coisa para quem vai querer morar fora tem que fazer uma imersão em uma outra língua. Inglês é uma ótima, né? Com inglês você tá safe,
tá safo, né? Na maioria dos países na Europa. É. A maioria da galera entre 20 e 30 anos na Europa fala um bom A inglês. maioria da galera, sim, com certeza. Mesmo de países onde geralmente, por exemplo, a galera da França não fala muito bom inglês, mas os estudantes, né? A galera entre 20 e 30 anos da França falam um bom inglês. E depende da onde pra França que você vai também. Exatamente. Tudo isso você tem que ver. Depende da onde que você vai. Então, se você tá indo para um lugar no interior da Alemanha, muito interior, assim, no meio da fazenda, ninguém vai falar inglês. Se você tá indo num lugar muito interior da França, ninguém vai falar inglês. Entendeu? Então, assim, mas pra você ter uma ideia, eu tava na França, na semana antes do Natal, eu tava numa cidadezinha lá que tem 400 habitantes. Então, uma cidadezinha muito pequenininha, assim. Tem uma padaria. É só o que tem na cidade. Uma padaria. E ela tipo assim, a senhorinha que toma conta da padaria, ela não abre de quinta-feira e de domingo, se eu não me engano. Então, é só isso que tem na cidadezinha. E aí, é perto de uma outra cidade um pouco mais longe, mas, enfim. É uma cidade um pouco maior, aliás. Mas, enfim. E aí, eu tava andando com uma pessoa lá, e a pessoa falava inglês, ela era francesa, mas ela falava inglês. E a gente tava conversando em inglês, porque eu não falo francês muito bem, né? E aí, do nada, uma senhorinha, assim, muito senhorinha, com duas bengalinhas, assim, andando na rua, com um sotaque super britânico, assim, oh, meu Deus, pessoas falando inglês, nossa, nunca encontro aqui, que coisa, né? Numa cidade no interior da França com 400 habitantes. Tá entendendo? Não são 400 mil, são 400. Você tá entendendo? 400. Entendeu? E tinha uma senhorinha que fala inglês lá, porque é uma senhorinha britânica, sei lá de onde que ela é, que ela foi morar lá, entendeu? Então, assim, você acha? Você acha. Quando eu morei no interior da Alemanha, eu também achei pessoas que falavam inglês. Inclusive, tinha um holandês que morava lá, que falava inglês. Então, assim, você acha, mas é mais difícil. Agora, certeiro, se você ainda não sabe pra onde você vai, faz o inglês. Né? Exato. Aprende Inglês é o inglês. Coringa, é o Coringa. A galera fala aqui, né? Porque o inglês é a língua default, né? É. Mas todo mundo. Mas Então assim, depois que você chegar no lugar, aí você vê o que assim, você vai fazer. na Europa vale muito a pena falar espanhol. Se você arranha no espanhol, vale a pena, porque tem a Espanha, que já é um país gigante, né? Bem legal. E muita gente pela Europa fala espanhol. Porque, por exemplo, onde eu moro, aqui em Roterdã, a língua que eu escuto mais na rua, sem ser o holandês, não é nem o inglês, é o espanhol. Jura? Juro. Olha, eu não sei como funciona aqui, porque eu não falo espanhol, assim, eu só entendo o que os brasileiros normais entendem, então, né, porque a gente entende espanhol um pouco. O primeiro apartamento que a gente morou aqui em Berlim foi um apartamento que a gente alugou dessa menina. Ela é brasileira e ela fala espanhol, ela já morou em algum lugar da América Latina, não lembro aonde, então ela fala espanhol super bem. Ela não fala inglês e ela não fala alemão. E ela mora aqui em Berlim, ela trabalha, ela faz tudo aqui. Os amigos dela são praticamente só que falam espanhol, tal. Então assim, se vira com espanhol, mas o inglês é melhor. Aqui na Holanda, principalmente em Roterdã, se vira com o espanhol porque tem muita gente que vem do Caribe holandês, de Curaçao, Aruba, que eles falam espanhol lá. Então tem muita gente que fala espanhol aqui. E também tem a questão, né? Porque o holandês ele vê tipo, ele gosta de aprender espanhol porque ele tira férias lá em Alicante, tira férias lá no sul da Espanha, entendeu? Então eles gostam de. É bem, tipo, se você quiser, por exemplo, aula de espanhol aqui, é o que mais tem, é o que mais vai. Que interessante. Mas também é porque se você pensar, todo mundo já fala o inglês. O inglês ele é ensinado na escola como segunda língua, né? Então, todo mundo já fala o inglês. Então, a aula próxima que vai ter vai ser uma outra língua, né? Aqui na Alemanha, eu sinto que é o francês, talvez. Muita gente fala francês aqui. Aqui não. Aqui eles meio que têm uma bifa com o francês, então eles não falam muito. Olha só. Eles, tipo... Que coisa. Acho que é por uma questão da Bélgica, assim, não sei, até tem, mas o francês aqui não é muito bem visto, não, assim. Tem bastante gente que fala, eu escuto na rua bastante, mas o holandês, assim, ele prefere inglês, no máximo espanhol, assim, alemão. Eles até vão pro alemão antes de ir pro francês. Interessante. É bem isso. Bom, Tá. a gente falou sobre várias coisas. O Ayrton
ainda, se alguém tiver interesse, tem muitas aventuras pra contar. Ayrton, aonde você já morou por aqui, Ayrton? Só assim, por cima. Morou Bom, na foi Itália. Itália, Espanha, Portugal, Croácia, Sérvia, e Holanda. Agora a Alemanha também, tem que contar. É, Tá é, vendo? eu morei oficialmente na Sérvia e na Croácia, mas eu passei viajando ali na Montenegro, Albânia, Bósnia. Então eu fiquei muito tempo ali naquela região dos Balcãs. Então, É tem interessante, viu? aventura pra contar ainda, né? Então, Tem. se o pessoal se Mas interessar, gente, a gente comenta faz. aí. Eu arrasto o Ayrton pra mais um vídeo aqui com a gente, pra mais um episódio. A galera E quiser saber também mais sobre a Holanda em si, entendeu? Como que é viver aqui e eu posso falar também. Eu sou meio biased porque eu tive muita sorte. Eu fico vendo a galera tipo que tenta. A Holanda é péssima para quem não tem documento, sabe? Não é um lugar muito então amistoso, assim, não é que é um lugar bom pra você ir, se você já tá documentado, se você tem ou é, passaporte europeu ou é também tem casado com. Também tem uma questão, é um país que é muito receptivo para high skilled jobs, ou seja, se você você é da área de TI ou você é um engenheiro muito qualificado ou alguma coisa assim, sim, a Holanda, né, recebe A você. Holanda é um polo de tecnologia, né? É um polo Isso, de é, startup, né? é um polo, é. É. Então é um bom destino assim para você que quer entrar nessa área não tem condição de tirar um passaporte. A Holanda tem muita vaga para isso, mas tem que ser high skill, né? Então eles são muito abertos. O Você tem que Canadá ter também habilidades extraordinárias que eles falam, que tem eles que chamam. mas isso na verdade é você saber É, programar, é por só o exemplo. nome. O nome são habilidades extraordinárias. Superman. Mas é isso aí. Deixem aí um comentário, deixa like aí no vídeo da Ju. Escreve os comentários. Fale o que você Se inscrevam, inscritos, tipo o sininho. pra gente crescer, pra gente poder fazer mais vídeos aqui, que as visualizações são sempre boas e as inscrições ajudam o canal a ficar relevante no algoritmo do YouTube. É, Que a gente é isso entende de programação, entende de algoritmo, né? Que o algoritmo é uma bosta. aqui, YouTube, algoritmo. Mas é isso aí. Façam tudo isso e até a próxima. Então, até, muito obrigado pela participação. De nada, Gil.